que o bom relacionamento Brasil e Estados Unidos seria apenas o bom relacionamento entre dois homens, Donald Trump e Jair Bolsonaro. Mas, enfim, eu queria que você desse para a gente um panorama desse começo do governo Biden e depois entrasse aí na questão de como o Brasil está sendo visto pela administração Biden. Bom, o início do governo Biden, ele é um governo que só não é pior porque não faz mais. Você tem todas as políticas americanas não vão bem. Um país que vive hoje uma crise migratória, que é a maior crise imigratória da sua história, um presidente que assumiu dizendo que não ia mais deportar as pessoas, acabando com a política do Donald Trump, que o Donald Trump fazia o seguinte: as pessoas chegavam na fronteira do sul, ele deixava as pessoas no México enquanto elas pediam asilo. As pessoas nem chegavam a entrar dentro dos Estados Unidos. O Biden acabou com essa política, as pessoas estão entrando, então você teve já detectados na fronteira, desde o início do governo Biden, 500 mil de pessoas entrando, cruzando a fronteira ilegalmente na fronteira sul, né, que a gente chama aqui fronteira sul, que é a fronteira com o México. E a imensa maioria não são mexicanos, mas de países da América Central. Isso do lado da imigração. Do lado da economia, a gente tem um desemprego que não baixa. O Donald Trump chegou a pegar desemprego de 3 e poucos por cento, a gente está com desemprego de 6%, e o pior, 6,1, 6,4, ele até subiu um pouquinho, o desemprego não baixa, porque o governo deu tanto pacote... Mas, Paulo, isso aí dá para dizer que é um reflexo da pandemia, talvez dos lockdowns, ou já dá para dizer que é por uma política de governo, envio para o Congresso de medidas de aumento de impostos? O que você acha? Os dois. Por causa da pandemia, o governo, durante um período, enquanto as coisas estavam fechadas e não estão mais, o governo deu um pacote de benefícios de seguro-desemprego muito grande. Então, hoje as pessoas estão ganhando muito para ficar em casa. O Texas, por exemplo, o governador Abbott do Texas abriu mão, o estado dele não tem mais seguro-desemprego com pacote, com benefício extra do governo, que os estados complementavam com um pedaço. O governador abriu mão para justamente permitir que a economia do Texas volte a girar. Aqui na Flórida eu tenho muitos amigos donos de negócios. Você não consegue, por exemplo, arrumar uma garçonete, um garçom, porque está todo mundo ganhando mais do que isso para ficar em casa. Então, é uma economia que não vai se recuperando, e pior, os Estados Unidos estão com a maior inflação dos últimos 13 anos. Eu que estou aqui há 6 anos não sabia o que era inflação, não lembrava o que era inflação desde o Brasil. Descobri que tem inflação também nos Estados Unidos. Tudo isso por conta também de um pacote de estímulo muito grande, uma injeção na economia do tamanho do PIB do Brasil, que foi o primeiro ato do governo Joe Biden. Outras medidas estão barradas no Congresso. Eles tentaram fazer uma reforma eleitoral nacional que facilitava muito a fraude de votos, por exemplo. Tentaram fazer um pacote de infraestrutura que tinha um aumento da participação do Estado muito grande, que também travou no Congresso. Tentaram um pacote meio que educacional. Mas olha só, Paulo, vou te interromper de novo, porque é o seguinte, eu sei que tem uma grande discussão entre o pessoal liberal, Mises, Hayek, e o pessoal do Keynes, que é mais ligado à esquerda. Não estaria correto você dizer que nesse momento de crise todos os países estão dando essa injeção de dinheiro público na economia? Porque o Brasil também, a gente teve aqui o auxílio emergencial, né, que foi um despejo, aí foi dinheiro na veia do cidadão lá na ponta, dentre outras medidas. A gente só não investe mais porque realmente aqui no Brasil a gente tem quase 100% do orçamento comprometido. Mas será então que isso daí seria ruim, ou é que já exagerou e passou do tempo? Está na hora de voltar ao normal, como está fazendo o Texas? Em condições normais de temperatura e pressão, a economia liberal sempre é a forma mais eficiente de você alocar recursos. Só que os estados impediram a economia normal, o mercado de funcionar com as suas restrições, com a própria natureza da pandemia. Então você viveu uma espécie de experimento econômico onde realmente a maioria dos governos fizeram os seus pacotes de estímulos. E essa é uma discussão longa, é uma discussão robusta do ponto de vista econômico. Agora, uma coisa que não deixa a menor dúvida é a seguinte: a diferença entre um remédio e o veneno é a dose. Então, a dose que foi dada de estímulo, principalmente nesse último pacote, o pacote do Joe Biden, os Estados Unidos tiveram 3 pacotes de estímulo, mas esse último pacote, que foi o pacote do Joe Biden, ela é cavalar. E você tem 3 pacotes de estímulos, um deles já ao final da pandemia,
Era um pacote que é um estímulo que deveria ter acontecido em novembro, menor. Os democratas não deixaram esse estímulo acontecer porque entenderam que beneficiariam o Donald Trump, assim como muita gente aí no Brasil tentou trabalhar contra o auxílio emergencial porque entendia que beneficiaria o presidente Bolsonaro. Da mesma forma, os democratas não deixaram passar durante o governo Trump e passaram assim que o Joe Biden assumiu, foi o primeiro pacote que ele passou. E aí, quando passou, a economia, você já tinha início de vacinação, você já tinha, por exemplo, aqui na Flórida, as medidas restritivas suspensas, no Texas também, e a economia já estava voltando a se recuperar. Com isso, você teve um surto, você está tendo um surto inflacionário significativo aqui. E tem outras questões que a economia americana vai mal, o preço do combustível especificamente. A gente já estava acostumado a abastecer aqui no governo, um ano atrás a gente abastecia a 1,80, 1,90 dólares o galão de gasolina, não é o litro não, pessoal, é o galão. E hoje a gente está abastecendo aqui já a 3 dólares, né, o galão de combustível. Então aumentou muito. Claro, isso tem vários motivos, um deles é a recuperação da economia mundial, que estava em lockdown, mas um outro motivo importante é a sinalização do governo de que ele é radicalmente contra combustível fóssil. Então, os Estados Unidos, que eram autossuficientes em combustível, em energia, primeira coisa que ele fez nos primeiros atos do governo foi paralisar a construção do pipeline, do Keystone Pipeline, lá no norte dos Estados Unidos, que gerava empregos e contribuiria com a autossuficiência energética dos Estados Unidos. Foi um dos primeiros atos dele, foi a interrupção desse gasoduto, desse oleoduto, na verdade. Então, você tem, de novo, volto a dizer, mas as coisas só não pioraram. Você tem uma lacração em todas as esferas do governo. Hoje tudo é lacração, todas as embaixadas americanas estão fazendo apologia ao Black Lives Matter. O Joe Biden recebeu nessa semana na Casa Branca a família do George Floyd para lacrar também mais apoio ao Black Lives Matter. Você está tendo o comercial, eu até botei no meu canal, o comercial das Forças Armadas Americanas, em vez de mostrar combate, guerra, gente forte, duas mães que tinham uma filha, duas mães homossexuais que tinham uma filha, e aí a filha era uma ativista feminina, e aí ela resolveu lutar pela liberdade dentro do exército, um desenhozinho animado, cheio de frufruzinha, e até rolou na internet a comparação com a propaganda do exército russo, que era o maluco, porra, Rambo, brabo, tiro. Você tá sem som, Eduardo. Perdeu. Acho que o teu microfone tá off. Valeu. Eu falo até pro pessoal, é que eu atendi o telefone aqui rapidinho. Eu falo até pro pessoal que tem menos de 30, 35 anos, para um tempo, meu caro, e dá uma olhada nos filmes do Rambo. Pega lá, Rambo 1, 2, 3. Sempre vai ter uma mensagem subliminar, sabe? Um resgate da honra dos soldados que foram ao Vietnã, uma valorização das Forças Armadas, enfim, fora, né, os exemplos do cara, por ser masculino, protetor, família, enfim, aquele cara old school. E hoje em dia estão querendo afeminar tudo, né? Eu vi uma matéria, cara, como é que era o nome? Era querendo dizer que o moderno era a masculinidade suave. Eu falei assim, não, para, cara. Aí botou a foto de um japinha lá, de cabelo lisinho pro lado, sabe? Eu falei, não, para, cara. Não pode ser que esse cara seja um modelo a ser seguido, sabe? Mas vá a Nova York e ande nas ruas. E você vai ver esses, a gente chama de soy boy, né? Os homens soja, os meninos soja, que não comem bacon, só se alimentam a soja. E você sabe que o precursor da testosterona é a gordura animal, né? É o colesterol. Sem colesterol, você não produz testosterona. Então, bacon aumenta a produção de testosterona, vou brincar assim, e soja é o oposto, soja é a produção de estrogênio do hormônio feminino. Então, esses soy boys veganos, etc., se você for a Nova York, você só vai ver esses... Emasculação, o nome é emasculação. Mesmo nas escolas, Eduardo, mesmo nas escolas, você tem um incentivo ao comportamento feminino e uma repressão ao comportamento tradicionalmente masculino. A gente que é homem, e eu sei que você é como eu nessa história, a gente era merdeiro na escola, a gente era homem é assim, menino é assim, eu tenho 2 filhas meninas, você tem uma filha menina agora, você deixa as meninas, você vai ver, elas ficam juntas, brincam de princesa,
casinha. Negócio delicado. 2 meninos, se eu tenho amigos que têm filhos meninos, se eu deixo eles 10 minutos sozinhos, eles estão tacando querosene na minha casa, incendiando a casa. E eu